Olá, olá! A Copa São Paulo de Futebol Júnior parece ter começado ontem, mas a verdade é que a primeira fase já acabou. Metade das equipes foram eliminadas e 64 clubes seguem agora na disputa do título, em confrontos eliminatórios, o mata-mata. Depois dos 192 jogos que fizeram parte da fase de grupos, quem foram os destaques até aqui? Nós temos a resposta. A começar por dois atacantes do Cruzeiro, que ajudaram a Raposa a ter até aqui um dos melhores ataques da competição. Nosso primeiro destaque é Arielson, de 18 anos. Autor de 4 gols na Copinha, o atacante também contribuiu com uma assistência nos 3 jogos que disputou. Antes de chegar na Copa São Paulo, no ano passado, Arielson já havia sido vice-artilheiro do Campeonato Mineiro Sub-20, em que foi campeão justamente com o Cruzeiro. Companheiro de time de Arielson, Denilson, de 19 anos, é outro que chama a atenção. Denilson começou a Copinha como reserva, entrou no primeiro jogo substituindo justamente Arielson e depois conquistou a titularidade. O atacante tem uma excelente média de participação em gols, 1 a cada 36 minutos em campo. Para falar mais sobre essa dupla, convido o jornalista Rian Gomes. Salve Paulo, um alô pra você e a todo mundo que tá de olho nas crias. Eu tô muito feliz de estar aqui de volta nesse que é um dos momentos mais deliciosos para quem é apaixonado por base no calendário nacional, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E nessa primeira fase, eu que gosto de ver bola na rede, vou destacar o principal ataque nos 3 primeiros jogos, que é o do Cruzeiro, o Cabuloso, que marcou 14 gols nos primeiros 3 jogos e 7 desses 14 vieram dessa dupla que eu vou falar aqui agora. Começando pelo camisa 9, o homem-gol Arielson, ele que tem apenas 18 anos e marcou 4 gols nessas primeiras 3 partidas, é o artilheiro da competição até o momento, ao lado do Thales Mander do São Paulo, além de ter uma assistência, o que o torna o líder de participação em gols nessa primeira fase. Olho no Arielson, que é um talento captado pela equipe de olheiros, de observadores do Cruzeiro. Ele veio de Rondônia, do futebol rondoniense, chegou à Toca da Raposa na temporada passada e já se destacou no Campeonato Mineiro da categoria. Ele disputou 22 jogos e marcou 11 gols. Com 1,80 m, ele não é aquele centroavantão fixo na área. Ele se movimenta, abre espaço para os companheiros e tem um leque de observação muito importante dele, taticamente, dentro do jogo do técnico Seabra. Então, olho no Arielson, que é um dos principais candidatos a artilheiro dessa competição e já é um dos principais destaques também. Agora, além do Arielson, eu vou falar do Denilson. Ele que não foi titular nessa primeira fase, em toda a primeira fase, jogou apenas 90 minutos apenas uma vez, entrou do banco em 2 oportunidades e vem aproveitando muito bem as chances que lhe são concedidas nesta competição. Ele que já marcou 3 gols e deu uma assistência, diferente do Arielson. Ele é um jogador de ponta, mais explosivo, um atacante de beirada, que já teve a sua experiência no futebol profissional na temporada passada. Ele disputou o Campeonato Gaúcho pelo Guarani de Bagé, como lateral esquerdo. Ele inicia a carreira como lateral esquerdo, depois ele foi emprestado ao Caxias e aí sim, atuando mais adiantado, ganhou o destaque como atacante, chega ao Cruzeiro também para aumentar o leque de opções e esse poderio ofensivo incrível do Cruzeiro na Copinha até aqui. Então você está vendo pelas imagens que ele é um jogador que ataca muito bem os lados, tanto pela esquerda quanto pela direita, e é aquela opção de transição, aquele contra-ataque fica ainda mais completo com a presença do Denilson. Então, olho no Arielson, olho no Denilson, um grande destaque do Cruzeiro nessa primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vou com você, Paulo. Obrigado, Rian. Dos destaques de Belo Horizonte, vamos agora direto para o Rio de Janeiro para falar de uma cria de Xerém e outra de General Severiano. Zapata, do Botafogo, foi o autor do primeiro hat-trick desta Copinha, encerrou sua participação na primeira fase com 4 gols. Curiosamente, Zapata, que na realidade é chamado Vitor Hugo, disputou a Copinha do ano passado, mas passou em branco. Em 2022, Zapata era jogador do Taubaté e o clube paulista emprestou ele ao Fogão em abril do ano passado. Já Jefté é promessa da base do Fluminense, que chama atenção nas Laranjeiras há muito tempo. O lateral esquerdo, de 19 anos, chegou a integrar o time principal do Flu em 2022. Ficou no banco de reservas em algumas partidas do Carioca, mas não chegou a estrear ainda como profissional. Quem vai falar sobre os jogadores é o scout Carlos Ramos. Um alô para você, Paulo, para quem acompanhou de olho nas crias. Um prazer estar falando com vocês e um prazer estar falando sobre Copa São Paulo, a principal competição de base do mundo. Paulo, eu queria destacar aqui hoje 2 atletas, ambos da geração 03, que vem conseguindo grande proeminência na Copinha, atuando por equipes do futebol carioca. O lateral esquerdo, Jefté, joga no Fluminense e é uma das principais referências ofensivas na equipe tricolor no momento. Ele conseguiu já criar 6 grandes chances para o Fluminense, 3 delas terminando em gol, ou seja, em assistências para o Jefté. Ele tem como um dos principais diferenciais o drible. Se a gente olhar as estatísticas de dribles
do Fluminense ao longo das partidas da Copinha, o Jefté quase que certeza vai dominar todas elas, tanto em dribles tentados quanto em dribles com sucesso. É um jogador que é referência da equipe também na bola parada, ele cobra tanto faltas laterais quanto escanteios e também tem um forte chute de fora da área. No Botafogo, eu destaco o Zapata, que para mim é uma das grandes sensações do torneio até agora. Ele começou a Copinha com um hat-trick, né? Primeiro hat-trick da Copinha, e tem até o momento 4 gols no torneio, é um dos principais artilheiros. Em termos físicos e até técnicos, a gente pode comparar ele um pouco ao Hulk, até de características de jogo, por ser um atacante forte que atua na beirada do campo na direita, cortando sempre para o meio, e, como diz o apelido dele, Zapata, tem como grande característica o chute de fora da área. Ele tem um chute muito violento, muito forte. É um jogador físico, consegue aguentar bem o tranco com os zagueiros e também aparece como um ótimo finalizador. Então, se a gente for olhar aí Jefté e Zapata, ambos da geração 03, acredito que sejam jogadores para a gente ficar de olho e aguardar aí para ver o que o futuro dirá sobre eles. Tá bom, Paulo? Um grande abraço para você, um abraço para você que acompanha o De Olho nas Crias. Valeu, Carlos! Para fecharmos agora nossos 6 primeiros nomes dessa copinha, vamos trazer aqui 2 meias. Marco Antônio, do Cuiabá, tem se destacado nas assistências pelo Dourado. Em goleada expressiva sobre o Tupã, o meia distribuiu 3 passes para gol na incrível vitória de 10-0 sobre os paulistas. Enquanto isso, Ian Felipe, camisa 10 do Atlético Mineiro, se destaca por gols e também pelas assistências. O meia tem apenas 18 anos, estreou como profissional já na reta final do ano passado e voltou para a base justamente para a disputa desta copinha. Nosso último convidado é o jornalista Rodrigo Debrum. Fala, Paulo, de volta aqui no De Olho nas Crias para falar de 2 meias talentosos e que merecem a nossa atenção. Eu vou começar com o Ian Felipe, de apenas 18 anos, que é tratado como uma grande joia pelo Atlético Mineiro. Olha, e não é à toa, já que até aqui na copinha o Ian tem 1 gol e 2 assistências. Ele é um camisa 10 de muita qualidade no passe, bom nas bolas paradas e tem outra característica importante. Ele entra bastante na área e inclusive marcou alguns gols de cabeça nas categorias de base. No Sub-17, o Ian foi vice-artilheiro da Copa do Brasil 2021 com 10 gols e já no Sub-20 ele foi o principal goleador do Galo no estadual com 9 tentos. O Atlético Mineiro renovou o contrato do Ian Felipe no ano passado com acordo até 2025 e a multa rescisória de 50 milhões de euros. Lembrando que ele estreou pelo profissional diante do Botafogo na 36ª rodada do último Brasileirão. A outra cria que eu trago hoje é o Marco Antônio, do Cuiabá, de 19 anos. O meia também já jogou no profissional em 6 jogos entre a Copa Verde e a Copa FMF. Acostumado a atuar do lado direito do meio-campo, o Marco Antônio tem como grande atributo os lançamentos longos e o último passe. Ele deu 2 assistências na Copa Verde e anotou um hat-trick de passes decisivos na maior goleada da Copinha até o momento, o 10-0 do Cuiabá diante do Tupã. Seguimos de olho nas promessas, então até a próxima. Muito obrigado, Rodrigo. Encerramos aqui este primeiro vídeo sobre a Copinha 2023, já avisando, é claro, que vem mais por aí. Conforme a competição vai avançando de fase, nós trazemos aqui novos destaques. Se você acha que algum nome que merecia aparecer ficou de fora, calma, eu garanto, nós estamos sempre de olho nas crias.